Salve pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ednilson novamente. Vamos retomar o nosso semestre, vamos continuar a nossa aula de ITM e a partir dessa aula a gente vai começar a trabalhar com uma coisa chamada elemento semântico. O que é isso? Tá? Então nossa aula nós vamos trabalhar com essa questão de semântica no HTML. Mas o que são elementos semânticos? Tá? Nós temos que entender que o nosso HTML ele não só leva um conteúdo, mas um conteúdo ele tem significado. É preciso que a gente entenda que o conteúdo tem significado. Nós vamos encontrar vários HTMLs por aí, onde é ensinado a gente utilizar um elemento chamado div. Esse div serve para agrupar, para a gente fazer alguma configuração, para a gente deixar um conjunto de dados juntos e etc. Só que esse div, ele não tem significado semântico. Ele não serve para a gente para indicar alguma coisa diferente, dar significado àquilo. Ou seja, o que tem lá dentro de um div pode ser qualquer coisa. Tá? Então nós vamos ver que existem outros elementos que a gente consegue trabalhar, que são mais adequados e que têm um significado que dá para representar algo importante com eles. Então é importante lembrar que, muito além de apresentar um conteúdo ao usuário, no HTML5, tá? Lembrando que nossa disciplina é HTML5, se propõe a organizar o conteúdo de forma semântica, identificando o que está relacionado com o que na página, dando um significado para aquela estrutura. Tá? Então isso é importantíssimo a gente lembrar. O que é ter significado semântico? A gente pode ver um site, uma página comum, que vocês podem navegar e vão conseguir entender e visualizar uma estrutura parecida com essa aqui. Ó. Um cabeçalho. Percebam que header não é o head. Tá? O head, aqui tudo que a gente está vendo é estrutura dentro do corpo, dentro do body. Não tem nada na parte do header que está aqui. Aqui esse desenho só tem a parte visível que a gente tem no HTML. Tá? Então tudo que está aqui quer dizer a parte que está dentro do body. Então nessa figura que está aqui, eu tenho o header, o cabeçalho. O que tem num header? Tá? Se a gente pegar um site qualquer, aí você sempre vai ter a identificação, a abertura do site. Por exemplo, o site Instituto, tem lá um cabeçalho falando que é o Instituto Federal de São Paulo, Campus Araraquara, e assim por diante. Ali é um header, tá? Aquele é o conteúdo. Tá? As coisas aqui, nesse desenho, provavelmente você pode falar, não concordo, ou não é assim que eu tenho visto, mas não tem importância também. A posição dos elementos não é importante para a gente aqui, porque isso a gente mexe com o CSS. É importante a gente entender o que cada elemento representa. O conteúdo que a gente vai dividir, eu tenho uma seção de conteúdo. Tá? Eu posso ter N seções na nossa página. Tá? A gente vai criar seções e eu posso ter uma seção dentro de seção e assim por diante. Tá? Eu posso ter um cabeçalho dentro de uma seção, eu posso ter um artigo e assim por diante. Mas vamos entender a primeira aqui. Cabeçalho da página já entendemos. Se você olhar embaixo da figura, tem o footer. Tá? É o rodapé. O rodapé da nossa página. Tá? Lá em geral tem informações de mapa de localização, esse tipo de coisa. Vamos olhar do lado direito aqui, nós temos o nav. Nav quer dizer navegação. Isso pode estar, o menuzinho pode estar em cima, o menu pode estar na esquerda, o menu pode estar na direita, o menu pode estar embaixo. Não interessa a posição dele. Importante a gente entender que nav significa navegação. Ou seja, os menus do nosso site estarão dentro de um elemento semântico. Quando o compilador, o navegador pega essa tag, ele entende que ali são os links que levam para outras páginas no nosso site. Tá? Entenda, navegação dentro do nosso site. Se a gente olhar do outro lado agora, nós vamos ver o aside. Aside é conteúdo relacionado. Tá? Tem muita diferença quando a gente fala, por exemplo, do nav para o aside. O aside é um conteúdo
a mais, um conteúdo extra que não necessariamente está no nosso site, ele pode estar fora. Tá? Ele é o conteúdo relacionado com alguma coisa. Se a gente navegar por aí em alguns sites, o A-Site vai ser a propaganda, vai estar dentro do A-Site o merchandising, a publicidade do site, alguma coisa assim vai estar dentro de um A-Site. Tá? Isso é importante, principalmente quando um robô visita o nosso site, visita a nossa página, e ele vai identificando esses elementos semânticos. Tá? Então isso tanto facilita para nós estruturarmos, quanto facilita para uma máquina, para o browser ou um robozinho identificar esses elementos e saber dar a devida importância. É muito mais importante o conteúdo de um artigo do que um conteúdo A-Site. Tá? Um A-Site é um conteúdo relacionado externo, por exemplo. Aí nós temos a seção. Tá? A seção geralmente é a parte grande, tá? Do elemento. Vamos dividir. Eu tenho a seção de conteúdos, ou eu tenho a seção de disciplinas, eu tenho a seção de horário, eu tenho a seção de o que vocês quiserem. Tá? Seção é dividir um conteúdo, dividir o nosso documento em seções. Uma seção pode ter um artigo, por exemplo. Tá? Artigo, tá? É exatamente isso que a palavra diz. É um artigo, uma notícia, é uma chamada, é um conteúdo específico. Um artigo geralmente é aquilo que traz os dados para a gente. Tá? É aquilo que traz as informações que nós precisamos, tá? Dentro de um artigo. Mas não é regra. A gente pode ter um artigo e dentro do artigo várias seções. Ou a gente pode ter uma seção e dentro de uma seção vários artigos. O importante é um artigo e também temos o seguinte, uma seção pode ter um header. Tá? Pode ter o cabeçalho, pode ter o footer também. Tá? Não tem a obrigatoriedade de seguirmos as coisas, porque é uma situação hierárquica. Tá? O header em cima é o header do body, é o header do site. O header que está aqui dentro é o header da seção. O browser e os robôs e nós entendemos que quando a gente lê um elemento desse tipo, o header do cabeçalho, o header da seção, ele é menos importante do que o header do cabeçalho. Tá? Mesmo que assim, ali está a chamada da notícia e em cima está o site que a gente está visitando. Não tem problema, a gente consegue interpretar isso e quando isso está nessa hierarquia, nós conseguimos inclusive entender essa estrutura e os robôs também conseguem entender. Tá? Vamos lá. Então, nós temos elementos header, tá? Que para fazer marcação de cabeçalho, tanto da página, quanto de seção, quanto de artigo. Nós temos o nav, que são menus, tá? Serve para identificar o menu principal ou submenus. Tá? O section, tá? Que são as seções, tá? Os pontos onde a gente vai ter as informações. O article, que é onde tem o elemento principal, o elemento de conteúdo, em geral a gente tem dentro de um article. O aside é um conteúdo adicional, algo a mais. E o footer, claro, o rodapé. Tá? Vamos passar então, para entender um pouquinho mais, vamos ver o código, vamos ver isso na prática. Eu montei uma paginazinha para a gente, tá? Seguindo a proposta aqui, que é construir uma página que fala sobre o coronavírus. Tá? Aí eu peguei a página aqui, ó. Então nós temos coronavírus, orientação, tem um menuzinho ali, ó, sobre a página, os sintomas, etc. Tem o que é o coronavírus. Aí eu tenho a complementação, está invertido aqui a imagem, mas os sintomas e um boletim diário da prefeitura. Eu peguei essas informações, não é importante para a gente entender o site, a página, eu peguei essas informações do site da prefeitura de Araraquara. Então é bem tranquilo, vocês podem consultar lá, eu peguei exatamente as informações que estão lá, copiei e colei mesmo, tá? Para a gente ter um referencial e entender um pouco dessa estrutura. Então vamos lá, vamos mostrar essa página para vocês. Tá? E aqui eu montei então, o código
e está o HTML. Então, vocês estão vendo aqui, tá? Tem a página, tá? E o código aqui, o que eu fiz? Coloquei um documento HTML normal, tem o seu título, coronavírus, está aqui. Dentro do body, eu comecei aqui, ó, um header, tá? Esse header significa que é o cabeçalho de quem? Do body. Então, esse é o cabeçalho do nosso documento, do nossa página. Então, esse cara aqui, esse elemento, ele é muito importante. Então, eu posso até colocar um comentário aqui, ó, que é o cabeçalho do site ou da página, né? Então, ele vai estar presente lá na página como sendo o cabeçalho da página. Então, e aqui dentro eu posso ter o que eu quiser, tá? H1, H2, parágrafos, sintam-se à vontade de configurar isso. Olha aqui outro elemento semântico, o nav. Isso aqui está indicando que esse elemento aqui, ele é o menu principal do site, ó. Da página, vou colocar assim. É o menu principal, é aqui, por aqui que está acontecendo a navegação. Tá? É um menuzinho bem simples, só coloquei uma lista, tá? Onde leva para as opções. Então, se a gente provavelmente aqui, ó, clicar em sintomas, ele vai trazer a parte de sintomas para ficar visível. Se eu clicar sobre a página, ele vai colocar lá sobre a página a parte mais em cima, porque são menus que estão fazendo link de âncora. Tá? Lembrem do âncora, que é o link para a própria página. E aí, ó, olha que interessante que eu coloquei aqui. Depois da navegação, eu coloquei uma seção que eu chamei, ó, eu coloquei até um ID nela. Lembrem que o ID é uma coisa única. O ID dessa seção é a apresentação. Então, eu estou indicando que essa seção aqui é uma seção apresentação. Dentro dela, eu tenho um artigo, um article, que eu chamei de sobre a página. Tá? Eu coloquei, essa página foi produzida pela disciplina TM, tá? As informações estão trazidas da prefeitura, tem um linkzinho e tudo aqui. Tá? Então, observe que eu montei, na semântica tem uma seção, então essa aqui é uma seção que tem início e fim, tá? E essa seção por si só, ela já tem um conteúdo. E o article, tá? O artigo, ele já tem, o que eu posso falar? Ele já se explica sozinho, tá? Um artigo, ele tem significado independente da seção, independente do HTML, ele explica alguma coisa. Então esse artigo aqui ele fala sobre a página e aí tem a informação, um H1, tem um parágrafo, poderia ter imagens, poderia ter o que quisesse aqui, tá? A outra seção que eu criei é uma seção de conteúdo, tá? Onde eu estou colocando o conteúdo da página. Olha aqui, ó, tem dois artigos, um artigo aqui e o outro artigo aqui. Então eu tenho dois artigos aqui, ó. Chamei um artigo de artigo 1 e o outro artigo 2, tá? Dentro da mesma seção, a seção de conteúdo, tá? Visualmente parece que não tem diferença aqui, tá? Mas para quem lê, tá? Se a gente trabalhar com uma máquina que está lendo isso aqui, faz muita diferença para a gente. Então, o artigo tem lá H1, vários parágrafos, links, pode ter o que quiser dentro de um artigo, tá? O outro artigo também tem título, tem parágrafos e assim por diante. Construam um artigo com o que vocês quiserem, tá? Então, em geral, nós vamos ter uma seção de conteúdos, pode ter várias seções, eu criei duas seções aqui, uma seção de apresentação, uma seção de conteúdo. Vocês podem brincar à vontade com isso. Olha aqui, ó, eu coloquei um asite, tá? Parece que não é nada, mas ó, é um conteúdo adicional. É um conteúdo que leva para o boletim diário da Prefeitura Municipal de Araraquara. Tá? Eu peguei lá e esse link aqui vai levar diretamente, clicar na imagem, ele vai levar vocês lá para o boletim. Tá?
clicar aqui, ele vai abrir lá a página do boletim. Tá? Mas esse conteúdo, ele não é tão importante quanto o conteúdo das sessões e dos artigos que nós temos. Tá? O significado dele é um conteúdo complementar. Tá? Se eu remover ele do site, não faz diferença. Tá? A página tem o sentido as informações que ela apresenta não necessitam do asite. Tá? O asite é complementar. E olha aqui o footer. Tá? O footer é o rodapé. E aí nós temos uma informaçãozinha lá, desenvolvimento pela turma A e assim por diante. Tá? Vocês podem ver essa estrutura, por exemplo, vamos ver o site do campus, onde a gente consegue tentar identificar algumas coisas. Olha aqui, ó, a parte de cima tem o header. Olha aqui, tem um menu. Tá? Esse menu principal aqui em cima, ele está dentro de um nave. Olha o outro menu aqui, ó, que está dentro de uma seção do sistema. Então, tem outro nave aqui, mas está dentro de uma seção. Olha, eu tenho uma seção aqui, onde tem as últimas notícias. Tá? Eu tenho uma seção, onde eu tenho um quadrinho aqui para o Facebook, para a rede social do Twitter. Eu tenho uma seção com as últimas notícias. Eu tenho uma seção para o Comunica. Eu tenho uma seção de vídeos relacionados. E aqui embaixo, quem que eu tenho? Um footer. Tá? E dentro do footer tem um menu também, tem navegação, assim por diante. Então percebam que tem significados o conteúdo desse HTML. Tá? E assim, qualquer outro site que vocês podem navegar, ele vai ter esse conceito de seção. Tá? Certo? Bom, então são esses os elementos. Tá? Então nós vamos trabalhar. São esses elementos que existem também, tá? O header, nós temos o nav, section, article e footer, tá? Então, guardem esses elementos, tá? Muito importante, deixa eu voltar aqui só para no slide para vocês relembrarem, tá? Header, o asite, não importa o lado onde ele esteja, não importa onde ele vai estar, quem vai definir isso é o CSS, tá? A gente vai poder jogar, brincar isso do jeito que a gente quiser. Então, header, footer, section, nav e asite, tá? Então, essa é uma estruturinha básica com os elementos de semântica que nós vamos utilizar a partir dessa aula aqui. Daqui para frente, todos os nossos elementos vão estar utilizando com significado semântico. Tá certo? Bom, espero um bom retorno para vocês, um bom continuação do semestre, nosso terceiro bimestre. E tudo de bom para vocês, até a próxima.